Imagine entrar em um país sul-americano que parece mais com a Europa do que com a América Latina, onde 97% das pessoas traçam suas raízes até a Espanha, Itália, Alemanha e além. Bem-vindo à Argentina, a chamada nação branca da América do Sul. Mas por trás dos grandes boulevardes de Buenos Aires, dos cafés ao estilo italiano e do tango ardente, existe uma história cheia de paixão, luta e controvérsia. Desde xingamentos como forma de arte, até a adoração de criminosos como santos, passando por uma vida noturna que nunca dorme, a Argentina vai te chocar, fascinar e roubar seu coração. Fique ligado, porque o que você está prestes a descobrir mudará para sempre a maneira como você vê este país. 15. A nação branca da América do Sul. A Argentina se destaca na América do Sul como o país com a maior porcentagem de ascendência europeia. Diferente de seus vizinhos Brasil, Peru ou Bolívia, onde a herança indígena e africana molda fortemente a identidade nacional, a Argentina frequentemente parece um pedaço da Europa colocado na América Latina. Cerca de 97% dos argentinos traçam suas raízes até a Europa, principalmente Espanha e Itália, mas também Alemanha, França, Polônia e até Irlanda. Esse enorme boom migratório aconteceu entre o final do século XIX e o início do século XX, quando a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, atraindo milhões de europeus em busca de uma vida melhor. Essa onda europeia moldou tudo, desde a culinária argentina, como pizza, massas e cultura do café ao estilo italiano, até sua arquitetura, que apresenta grandes casas de ópera, mansões ao estilo francês e amplos boulevardes que lembram Paris. Caminhando por Buenos Aires, você pode sentir que está passeando por Madrid ou Milão, em vez de uma cidade latino-americana. Até mesmo o tango, a dança icônica da Argentina, carrega influências europeias misturadas com tradições locais. Mas essa identidade também tem um lado mais sombrio. A pressão para criar uma Argentina moderna e europeia levou à marginalização dos povos indígenas e afro-argentinos. Muitos grupos indígenas foram deslocados ou assimilados, enquanto as comunidades afro-argentinas, outrora significativas, diminuíram devido a guerras, doenças e exclusão social. Hoje, a imagem da Argentina como a nação branca da América do Sul fascina, mas também levanta questões sobre diversidade, representação e a história complexa do país. 14. Os argentinos xingam muito. Se há uma coisa que imediatamente choca os visitantes, é a maneira como os argentinos usam a linguagem. Eles xingam muito, e não apenas em momentos de raiva, mas no dia a dia, com amigos, com a família e até casualmente em público. A versão argentina do espanhol, conhecida como espanhol rioplatense, é colorida, emocional e cheia de gírias, frequentemente chamada de lunfardo. Palavras como boludo ou pelotudo literalmente se traduzem como insultos, mas dependendo do tom, podem significar desde idiota até amigo. Um pai pode chamar seu filho de boludo brincando, com carinho, enquanto torcedores de futebol gritam isso para os árbitros com pura raiva. O interessante é que na Argentina, xingar é quase uma forma de arte. É expressivo, dramático e profundamente ligado à cultura. Nos cafés de Buenos Aires, você ouvirá amigos trocando insultos enquanto riem. E nas ruas, motoristas de táxi podem soltar cadeias poéticas inteiras de maldições quando presos no trânsito. Os estádios de futebol são outro nível. Os cantos estão frequentemente cheios de insultos direcionados a times rivais, criando uma atmosfera intimidadora e eletrizante. Para estranhos, isso pode parecer rude ou agressivo, mas para os argentinos, faz parte da paixão deles. Xingar está entrelaçado com humor, narrativa e até expressões de amor. Reflete o espírito ardente do povo, uma nação que vive a vida com intensidade, drama e honestidade crua. Na Argentina, a linguagem não é apenas comunicação, é emoção, identidade e conexão. 13. Adorando criminosos como santos. Uma das peculiaridades culturais mais fascinantes da Argentina é a tradição de adorar santos populares, muitos dos quais não eram santos de fato, mas criminosos, fora da lei ou pessoas comuns que sofreram destinos trágicos. Diferente dos santos oficiais da Igreja Católica, essas figuras nascem da crença popular, do folclore e de histórias passadas de geração em geração. Talvez o mais famoso seja Gauchito Gil, frequentemente chamado de Robin Hood da Argentina. A lenda diz que ele era um soldado que desertou do exército, tornou-se fora da lei e roubava dos ricos para dar aos pobres. Antes de ser executado, ele teria dito ao executor que seu filho estava gravemente doente e só sobreviveria se rezasse para Gil. Quando o filho milagrosamente se recuperou, Gauchito Gil se tornou um herói popular. Hoje, santuários ao longo das estradas da Argentina estão cobertos de bandeiras vermelhas, garrafas de vinho e oferendas deixadas por caminhoneiros e viajantes buscando sua proteção. Outra figura poderosa é Defunta Correia, uma mulher que morreu de sede no deserto enquanto seguia o exército de seu marido. Segundo a lenda,
Quando seu corpo foi encontrado, seu bebê ainda estava vivo, milagrosamente amamentando em seu seio. Essa imagem a transformou em símbolo de sacrifício, devoção e maternidade. Peregrinos agora visitam seus santuários, deixando garrafas de água e objetos pessoais como oferendas. Depois, a Sala Muerte, santo da morte, frequentemente representado como um esqueleto segurando uma foice. Os fiéis rezam a ele por proteção, cura ou vingança, às vezes em segredo, já que a Igreja Católica rejeita fortemente seu culto. Esses santos populares mostram o espírito rebelde da Argentina. As pessoas frequentemente os veem como mais acessíveis e relacionáveis do que os santos oficiais, porque eram humanos, falhos e próximos das dificuldades da vida cotidiana. É uma mistura fascinante de fé, folclore e desafio que você não encontrará em nenhum outro lugar da América do Sul. 12. As mulheres mais atraentes e sedutoras da América do Sul. A Argentina tem reputação em todo o continente por ter algumas das mulheres mais bonitas e sedutoras da América do Sul. Essa reputação vem não apenas da aparência física, mas também da combinação de confiança, estilo e carisma. Com forte ascendência europeia, principalmente espanhola e italiana, mulheres argentinas frequentemente têm traços marcantes, olhos claros e estatura alta, conferindo-lhes um visual distinto em comparação com países vizinhos. Mas a beleza aqui não se resume à aparência, trata-se de atitude. As mulheres argentinas são conhecidas por sua elegância, paixão e independência. São diretas ao falar, expressivas na conversa e se portam com confiança. Caminhando por Buenos Aires, você notará como a moda é parte importante do dia a dia. As mulheres se vestem com sofisticação, influenciadas pelas tendências europeias, mas com seu próprio estilo único. O tango, a dança sensual da Argentina, também contribui para essa imagem de sedução. A forma como dançarinos de tango se movem com intensidade, proximidade e drama reflete a abordagem argentina ao amor e aos relacionamentos. Ardente, apaixonada e profundamente emocional. Essa atração também está ligada à cultura. As mulheres argentinas são frequentemente bem educadas, socialmente ativas e politicamente conscientes. Não têm medo de debater, expressar opiniões ou assumir a liderança. Essa combinação de beleza, inteligência e atitudes torna admiradas não apenas na Argentina, mas em todo o mundo. Não é de se admirar que a Argentina seja frequentemente vista como o lar de algumas das mulheres mais atraentes e inesquecíveis da América do Sul. 11. Fatos interessantes sobre a Argentina. A Argentina é cheia de fatos fascinantes que a tornam um dos países mais únicos do mundo. Para começar, é o 8º maior país da Terra e o 2º maior da América do Sul, estendendo-se das selvas subtropicais do norte às paisagens geladas da Patagônia, no sul. Dentro de suas fronteiras, você encontrará maravilhas naturais de tirar o fôlego, como as cataratas do Iguaçu, um dos maiores sistemas de quedas d'água do mundo, e o glaciar Perito Moreno, um enorme paredão de gelo que ainda avança, enquanto a maioria dos glaciares do planeta recua. A Argentina também é uma terra de extremos. É lá do Aconcagua, a montanha mais alta fora da Ásia, com quase 7.000 metros, e de Ushuaia, a cidade mais ao sul do mundo, frequentemente chamada de fim do mundo. É também onde você encontrará algumas das melhores carnes do mundo. A Argentina é famosa mundialmente por seu bife pelo assado, um churrasco tradicional que não é apenas uma refeição, mas um ritual cultural. No lado cultural, a Argentina deu ao mundo a música e dança do tango, uma das formas de arte mais sensuais e dramáticas já criadas. Também é lá de algumas das maiores lendas do futebol, incluindo Diego Maradona e Lionel Messi, adorados como deuses pelos fãs. Some a isso a tradição argentina de beber mate, um chá de ervas amargo compartilhado socialmente entre amigos, e você terá um vislumbre de um país onde paixão, comunidade e tradição se misturam para formar um estilo de vida único. 10. Um país que passou por mais de 10 inflações. A história da Argentina é cheia de paixão, mas também de lutas econômicas. Um dos maiores desafios do país tem sido a inflação. De fato, a Argentina passou por mais de 10 grandes crises inflacionárias em sua história moderna. Em certos momentos, o valor do dinheiro colapsava tanto que os preços mudavam em horas, e as pessoas corriam para gastar seus salários no momento em que os recebiam, antes que o dinheiro perdesse valor da noite para o dia. O caso mais famoso foi a hiperinflação do final dos anos 1980, quando a inflação atingiu níveis superiores a 3.000% ao ano. Durante esse período, famílias viram suas economias desaparecerem,
empresas colapsarem e a vida cotidiana se tornar caótica. O governo introduziu novas moedas repetidamente, a austral, peso conversível e outras, tentando estabilizar a economia, mas a inflação continuava retornando. Mesmo hoje, a Argentina continua enfrentando alta inflação, tornando bens e serviços cada vez mais caros. O fascinante é como os argentinos se adaptaram para sobreviver a esses ciclos. Muitos preferem guardar dinheiro em dólares americanos em vez de pesos, porque a moeda perde valor constantemente. Câmbio de rua, conhecidos como cuevas, operam em quase todas as cidades, onde as pessoas trocam pesos por dólares no chamado mercado azul. Os argentinos também desenvolveram uma mentalidade de viver o momento, aproveitando a vida apesar da incerteza econômica, talvez uma das razões pelas quais sua cultura parece tão vibrante e apaixonada. 9. Buenos Aires, o Paris da América do Sul. Buenos Aires é frequentemente chamada de o Paris da América do Sul. E assim que você entra na cidade, entende imediatamente o porquê. Seus amplos boulevardes, a arquitetura elegante ao estilo francês, grandes teatros, cultura de cafés ecoam o charme das capitais europeias. A cidade floresceu no final do século XIX e início do século XX, quando a Argentina estava entre os países mais ricos do mundo. Com o dinheiro fluindo das exportações, Buenos Aires foi projetada para refletir a elegância de Paris e Madrid. Hoje, você encontrará marcos como o Teatro Colón, uma das melhores casas de ópera do mundo, e o Obelisco, imponente no coração da Avenida 9 de Julho, uma das avenidas mais largas do planeta. Bairros como Recoleta exibem mansões inspiradas no estilo francês, enquanto Palermo está repleto de bares modernos, parques e espaços de arte. San Telmo, com suas ruas de paralelepípedos e salões de tango, reúne o charme do velho mundo e a alma apaixonada da Argentina. Mas Buenos Aires não é apenas arquitetura, é estilo de vida. As pessoas aqui amam seus cafés, onde tomam expresso e conversam por horas. A cidade pulsa com cultura, de livrarias que ficam abertas até meia-noite e apresentações de tango nas ruas. É uma cidade onde a elegância europeia e a paixão latino-americana se encontram, criando uma atmosfera sofisticada e elétrica. 8. Trânsito ao estilo latino-americano. Se você planeja dirigir na Argentina, prepare-se, não é para os fracos de coração. Como em muitas partes da América Latina, o trânsito aqui pode parecer caótico, acelerado e imprevisível. Especialmente em Buenos Aires, as ruas estão sempre cheias de carros, ônibus e motos se entrelaçando em espaços apertados, muitas vezes ignorando regras que visitantes da Europa ou América do Norte consideram básicas. Buzinar é praticamente uma linguagem própria. Os motoristas usam as buzinas para expressar frustração, avisar outros ou apenas lembrar que existem. Atravessar a rua pode parecer um risco, já que nem todo motorista desacelera para pedestres. Rotatórias e cruzamentos frequentemente se tornam uma confusão geral, com todos avançando ao mesmo tempo. Ainda assim, há uma energia que combina com a personalidade ardente da Argentina. Motoristas de táxi, por exemplo, são famosos por sua velocidade e curvas bruscas, enquanto ônibus conhecidos como coletivos parecem competir uns com os outros pela cidade. Fora da capital, em áreas rurais e cidades menores, o ritmo desacelera um pouco, mas a imprevisibilidade permanece. Para visitantes, é emocionante e intimidador a visão do ritmo selvagem na vida cotidiana argentina. 7. A cidade que nunca dorme. Buenos Aires tem outro apelido, a cidade que nunca dorme. E não é exagero. A vida aqui segue um ritmo completamente diferente do resto do mundo. As pessoas jantam tarde, geralmente por volta das 22 horas ou 23 horas, e sair para bares ou clubes normalmente começa só depois da meia-noite. Na verdade, muitas casas noturnas sequer abrem antes das 2 horas e ficam lotadas até o amanhecer. Mas a vida noturna em Buenos Aires vai além dos clubes. São show de tango em San Telmo, concertos de rock ao vivo, bares de jazz, apresentações de rua. São grupos de amigos reunidos em praças, compartilhando uma garrafa de vinho ou tomando mate sob as estrelas. Nos finais de semana, a cidade vive 24 horas por dia, mercados pela manhã, partidas de futebol à tarde, peças de teatro à noite e dança até o amanhecer. O que torna isso ainda mais fascinante é que os argentinos equilibram tudo isso com suas rotinas diárias. As pessoas ainda vão trabalhar na manhã seguinte, abastecidas por café forte e pura energia. É uma cultura que valoriza viver plenamente, celebrar a vida e fazer tempo para a alegria, independentemente da hora. Para os viajantes, significa que sempre há algo para fazer em Buenos Aires, seja no nascer do sol, ao meio-dia ou às 3 horas da manhã. 6. Lugares imperdíveis na Argentina.
A Argentina é um país de diversidade deslumbrante, oferecendo paisagens e experiências que parecem mundos diferentes dentro de uma única nação. No norte, uma das atrações obrigatórias é as Cataratas do Iguaçu, um dos maiores e mais espetaculares sistemas de quedas d'água do planeta, com mais de 270 quedas caindo na exuberante floresta tropical na fronteira com o Brasil. Em pé na plataforma da Garganta do Diabo, você sente o poder bruto da natureza tremer sob seus pés. Viajando para o oeste, a capital do vinho, Mendoza, espera, aos pés dos Andes. Aqui, vastos vinhedos se estendem até o horizonte, produzindo vinhos Malbec de classe mundial que você pode degustar enquanto contempla picos nevados. Para aventureiros, o Aconcagua, a montanha mais alta fora da Ásia, oferece um dos maiores desafios de escalada do mundo. Na Patagônia, a paisagem muda dramaticamente. O glaciar Perito Moreno é um impressionante paredão de gelo que estala e desaba em águas turquesa, um raro glaciar que ainda avança enquanto outros encolhem. Mais ao sul, Euchaltén é um paraíso para caminhantes, com trilhas que levam ao lendário Monte Fitzroy, cujos picos irregulares parecem perfurar o céu. E no extremo sul do continente está Ushuaia, a cidade mais ao sul do mundo, porta de entrada para a Antártida, onde você realmente sente que chegou ao fim do mundo. E claro, Buenos Aires em si é imperdível. Uma cidade de tango, grandes avenidas e vida noturna incessante que captura a alma da Argentina. Juntos, esses lugares fazem da Argentina um dos destinos de viagem mais empolgantes do planeta. 5. Lugares inexplicáveis na Argentina. Além de seus marcos famosos, a Argentina também esconde lugares misteriosos e inexplicáveis que têm intrigado cientistas e viajantes por anos. Um dos mais famosos é o Olho da Argentina, uma ilha flutuante perfeitamente circular no delta do Paraná, próximo a Buenos Aires. Medindo cerca de 120 metros de diâmetro, essa estranha formação gira lentamente dentro de uma lagoa. Sua forma perfeita e movimento inexplicável geraram teorias que vão desde fenômenos naturais até envolvimento extraterrestre. Outro local misterioso é a Quebrada de Humahuaca, na província de Jujuy, onde as montanhas multicoloridas pintadas em tons vívidos de vermelho, roxo e verde parecem quase de outro mundo. Embora a geologia explique as camadas minerais e sedimentos, a visão em si é surreal, como se a paisagem tivesse sido criada por um artista e não pela natureza. Depois há a lenda da cidade dos Césares, uma cidade perdida mítica supostamente escondida em algum lugar da Patagônia. Durante séculos, exploradores e aventureiros a buscaram, acreditando ser uma terra de riquezas inimagináveis, protegida por espíritos impossível de encontrar. Embora nunca tenha sido encontrada nenhuma prova, a lenda persiste, mantendo a Patagônia envolta em um ar de mistério. A Argentina também abriga pinturas rupestres antigas, como as da Cueva de las Manos, datando de mais de 9.000 anos. As paredes estão cobertas de impressões de mãos e cenas de caça deixadas pelos primeiros habitantes, mas o significado completo dessas obras permanece desconhecido. Esses locais inexplicáveis mostram um lado da Argentina que é místico, enigmático e infinitamente fascinante. 4. Cultura alimentar argentina. Se há uma coisa que une todos os argentinos, é a comida e não apenas comer, mas compartilhar refeições como um estilo de vida. O centro da culinária argentina é a carne, e o famoso asado, o churrasco, é mais do que um prato, é um ritual. Famílias e amigos se reúnem ao redor da parrilla, ou grelha, onde diferentes cortes de carne são cozidos lentamente sobre lenha ou carvão. De suculentos bifes a linguiças, costelas, os sabores são defumados, ricos e inesquecíveis. Comer asado não é sobre pressa, é sobre horas de conversa, risadas e convivência. Outro elemento essencial da cultura alimentar argentina são as empanadas, pastéis salgados recheados com carne, queijo ou vegetais. Cada província tem sua própria versão, desde empanadas picantes no norte até as cremosas em Córdoba. E depois a pizza e massas, fortemente influenciadas pela imigração italiana, mas adaptadas com toques argentinos, mais queijo, coberturas únicas e muitas vezes massas mais grossas. Para beber, o mate é a obsessão nacional. Esse chá de ervas amargo, tomado através de uma bomba de metal, é sempre compartilhado entre amigos, colegas ou até estranhos. Passar a cuia de mate é um ritual de conexão e comunidade, simbolizando hospitalidade e confiança. E não se esqueça dos doces, o doce de leite está em toda parte, de bolos e biscoitos a geleias matinais, dando aos doces argentinos seu rico sabor caramelizado. Alfajores, biscoitos macios recheados com doce de leite cobertos com chocolate ou açúcar de confeiteiro, são adorados em todo o país. A cultura alimentar argentina não é apenas sabor, é identidade, tradição e a alegria de se reunir. Comer na Argentina é experimentar o calor do povo, sua paixão pela vida e o amor por compartilhar momentos que vão muito além da mesa.
3. Festivais únicos na Argentina. A Argentina é uma terra de celebração, e seus festivais são tão vibrantes e diversos quanto seu povo. Um dos mais famosos é o Carnaval de Gualeguaychú, frequentemente chamado de resposta argentina ao Rio. Todo verão, a pequena cidade de Gualeguaychú se transforma em um mar de penas, glitter, música e dança. Desfiles enchem as ruas com ritmos inspirados no samba, e artistas em trajes deslumbrantes eletrizam as multidões em um dos espetáculos mais coloridos da América do Sul. No noroeste, na província de Jujuy, você encontrará o Festival da Pachamama, dedicado à Mãe Terra. Aqui, as tradições indígenas ganham destaque, com oferendas de alimentos, folhas de coca e até pequenos sacrifícios enterrados no solo para honrar a natureza. É um lembrete poderoso das profundas raízes indígenas da Argentina, muitas vezes ocultas sob sua imagem europeia. Outro destaque é o Festival de Tango em Buenos Aires, onde a cidade se torna a capital mundial do tango por 2 semanas. Dançarinos de todo o mundo se reúnem para se apresentar nas ruas, competir em campeonatos internacionais, celebrar a forma de arte mais icônica da Argentina. À noite, as milongas da cidade, salões de dança de tango, ficam lotadas com pessoas deslizando pelo chão até o amanhecer. Mas os festivais argentinos não param por aí. Desde celebrações da colheita de vinho em Mendoza até festivais gaúchos, ao estilo rodeio nas Pampas, cada região tem sua maneira de honrar a tradição. Esses festivais revelam o verdadeiro caráter da Argentina. Apaixonado, colorido e cheio de vida. 2 dicas de viagem para visitar a Argentina. Para os viajantes, a Argentina é tanto um sonho quanto um desafio. A primeira dica é sobre distância. A Argentina é enorme, estendendo-se por quase 3.700 quilômetros do norte ao sul. Se você planeja visitar mais de uma região, voos são frequentemente a melhor opção, embora ônibus de longa distância seja uma alternativa mais barata e surpreendentemente confortável, oferecendo assentos reclináveis até serviço de refeições. Quando se trata de dinheiro, a inflação torna os preços imprevisíveis. Muitos viajantes trazem dólares americanos, que podem ser trocados no mercado azul a taxas melhores do que as oficiais. Sempre verifique a situação do câmbio antes de chegar, pois muda frequentemente. Cartões de crédito são aceitos nas principais cidades, mas dinheiro ainda é rei em cidades menores. A língua é outra consideração. Embora muitas pessoas em Buenos Aires falem algum inglês, em áreas rurais o espanhol é essencial. O sotaque argentino, espanhol rioplatense pode soar diferente do que você aprendeu, com seu ritmo parecido com o italiano e vocabulário único. Um simples che, boludo pode confundir estrangeiros, mas é fala cotidiana aqui. Além disso, lembre-se de que a Argentina funciona em um horário muito tardio. Não espere que restaurantes abram antes das 20 horas e a vida noturna vai bem até amanhã. Adaptar-se a esse ritmo faz parte da experiência. Ponto e finalmente, dedique tempo para se conectar com os locais. Os argentinos são calorosos, orgulhosos, apaixonados. Compartilhar um mate com um estranho, participar de uma noite de tango ou assistir a um jogo de futebol com fãs são experiências que revelam o verdadeiro espírito do país. Custo de vida na Argentina. O custo de vida na Argentina é um dos tópicos mais complexos porque depende totalmente do momento. Devido a décadas de inflação recorrente e crises econômicas, os preços flutuam constantemente. Para os locais, é uma luta diária, os salários muitas vezes não acompanham os custos crescentes e economizar dinheiro é quase impossível. Muitas famílias dependem de trabalhos extras, múltiplas fontes de renda ou ajuda do exterior apenas para sobreviver. Para estrangeiros, no entanto, a Argentina pode parecer surpreendentemente acessível. Comer fora frequentemente é mais barato do que na Europa ou América do Norte. Um jantar de bife de alta qualidade com vinho pode custar uma fração do que custaria em outros lugares. O transporte público em Buenos Aires é barato e ônibus de longa distância são acessíveis em comparação com voos. Aluguel e moradia variam amplamente, mas fora dos bairros mais caros de Buenos Aires, a acomodação é geralmente muito mais barata do que em cidades ocidentais. O detalhe é a taxa de câmbio. Como o peso perde valor tão rapidamente, viajantes que trocam dólares ou euros frequentemente conseguem ótimos negócios, especialmente através de câmbios informais do dólar azul. Isso significa que, para visitantes, a Argentina pode parecer um destino econômico, mesmo enquanto os locais lutam com a instabilidade econômica.
Em resumo, a Argentina oferece um paradoxo. Para viajantes, pode ser um dos países mais acessíveis do mundo, mas para os próprios argentinos, o custo de vida é uma batalha contínua contra a inflação. É uma realidade que molda o dia a dia, e você perceberá em todos os lugares, de supermercados a corridas de táxi e conversas casuais na rua. E isso encerra a nossa exploração profunda dos segredos, lutas e charme sedutor da Argentina, um país onde elegância europeia colide com paixão latino-americana, onde tango, futebol e espírito ardente definem a vida cotidiana. Mas aqui está o ponto, nós apenas arranhamos a superfície. A Argentina está cheia de mistérios, controvérsias e histórias que farão você questionar tudo o que pensava saber sobre a América do Sul. Então, o que mais te chocou? A ideia de uma nação sul-americana branca, os santos populares nascidos do crime e da tragédia, ou talvez a vida noturna selvagem e apaixonada da Argentina? Deixe seus pensamentos nos comentários, estou morrendo de curiosidade. Se você adorou essa jornada, não deixe de clicar em curtir, se inscrever para mais documentários reveladores e ativar as notificações para não perder nossa próxima viagem aos lugares mais fascinantes e bizarros do mundo. Confie em mim. O próximo país que exploraremos vai te impressionar ainda mais, então fique por aqui, porque esta aventura está apenas começando. Nos vemos no próximo vídeo.